Curso de Iniciação à Espiritualidade, de acordo com os ensinamentos de Meixo Sama. Continuação da aula 6. Esse poder é capaz de solucionar os grandes problemas da humanidade, como, por exemplo, a tragédia causada pelo vazamento de material radioativo no Japão. Devido ao acidente da usina de Fukushima, as produções agrícolas e pecuárias da região norte do país estão sob rígido controle de todos os produtos, e todos os produtos passam por medição de níveis de radioatividade. Esse controle se estende, inclusive, a outras localidades, onde os produtos oriundos do Japão estão sendo barrados nas alfândegas por vários países, inclusive nas do Brasil, pelo medo da contaminação. Toda a região teve que ser evacuada e, a princípio, acreditava-se que 20 quilômetros de isolamento eram suficientes. Depois, essa faixa aumentou para 30 quilômetros e, por fim, descobriram que numa fazenda a 80 quilômetros de distância, tanto na carne bovina como também em toda a pastagem, estava constando alto nível de radiação, o que aumentou o raio de interdição. Quando a contaminação foi constatada, a carne já havia sido comercializada em todo o território japonês. A população entrou em estado de pânico. Não há como calcular precisamente a abrangência do problema nos alimentos, porque a área é muito extensa. Para que tenham uma ideia, apesar da minha casa ficar 250 quilômetros de distância de Fukushima, descobriram que o chá cultivado na região está contaminado pela radiação e não deve ser consumido. Esse evento comprova que a contaminação pode ter alcançado áreas mais distantes do que se imaginara. A crise dos alimentos deve piorar em breve, acredito eu. Constatarão que os peixes também estão afetados pelo problema, o que deixará o povo sem alternativa alguma. O grande fator que dificulta saber a exata amplitude da situação é a invisibilidade da radiação. Se possuísse alguma coloração, seria fácil de calcular. Além disso, ainda não existem estudos mais aprofundados sobre as consequências que surgirão desse incidente. Os médicos calculam que, no campo da saúde, problemas como leucemia e vários tipos de câncer aparecerão principalmente nas crianças. Isso posto, como então solucionar esse problema com o poder da luz de Deus? Obviamente que essa força invisível da radioatividade pode ser anulada com a poderosa radiação da luz de Deus. A atuação da força do Jorei produz a eliminação de toxinas como a dos remédios. Ela é muito mais poderosa do que isso e serve também para purificar a contaminação radioativa. Quando há um acidente nuclear, suas consequências podem perdurar por várias décadas. A contaminação do césio, por exemplo, isola toda uma região por 30 anos. E essa radiação é uma das mais leves. As mais graves são quase eternas, não diminuem nunca. Por essa razão, é tão importante que os membros fiquem conscientes da força da luz e façam a experiência de ministrar Jorei nos alimentos, nas plantas e nos locais afetados. Nenhum dos membros do Japão está fazendo esse testemunho, pois talvez não acreditem nessa possibilidade. Por isso, cada um deve procurar reacender a crença na luz divina. Meixo Sama anunciou que no momento em que ele retornasse para o mundo divino, a luz ficaria muito mais fortalecida e de lá ele teria condições de irradiá-la mais intensamente. No entanto, é preciso que os Mamerito tenham condições de recebê-la e para isso a eliminação do pensamento materialista é imprescindível, pois este impede a obtenção da luz. Algo que ajuda nesse sentido é eliminar todo o sono, e para se alcançar esse objetivo poderia ser adotado um exercício parecido com aquele que os yogis ou praticantes zen utilizam, a fim de extinguirem os devaneios da mente.
Além disso, ao esvaziar a cabeça e eliminar todos os pensamentos, a energia originária da alma do ser humano vem à tona e o fortalece espiritualmente. Ademais, o sentimento humano costuma ser muito pessimista e negativo. Incrível notar como algumas pessoas não têm consciência das máculas que possuem em seus corações. Elas sentem raiva, indignação, ciúmes e não se apercebem desses desgostos, que passam a guardar no fundo do coração, o qual se torna pesado e maculado. Contudo, elas não notam e nem procuram eliminar esse peso. Entretanto, o mais importante é limpar o coração e polir a alma para que a luz possa penetrar, adentrar a mente e o âmago do ser, possibilitando desta maneira que o Mamerritô se torne verdadeiro instrumento da obra divina. Voltando ao tema da contaminação, os alimentos estão apresentando níveis de toxicidade até 10.000 vezes acima do permitido. Hoje em dia, a maior parte da população japonesa adquiriu um aparelho para medir tudo: os alimentos, a água, os campos de plantação. O tempo todo estão medindo, cheio de preocupações. Mas acredito que se ministrassem jorei com bastante concentração e consciência espiritual, a radiação seria purificada e desapareceria. Isso é possível porque a luz divina é mais rarefeita, característica que lhe confere mais força. A radiação, por outro lado, é uma energia mais espessa e, por propriedade física, torna-se possível filtrá-la para purificar a água que invadiu a usina antes de devolvê-la ao mar. Apesar de trabalhosa, é uma tarefa possível devido à densidade da energia atômica. Por essa razão, acredito que a luz invisível de Deus Supremo conseguiria resolver esse terrível impasse no qual a humanidade se encontra atualmente. Seria necessário, contudo, a eliminação do pensamento que prejudica e impede a expansão da luz. O homem tem o hábito de pensar ininterruptamente, preocupar-se, esta sempre atemorizando, sempre carregando negativismo. Se apenas se entregasse ao Pai Criador e permanecesse firme na fé, conseguiria aliviar a mente e limpar o coração, para alcançar a condição, por meio da canalização da luz divina, operar um verdadeiro milagre e, com isso, solucionar o maior horror da humanidade, além de despertar o ser humano para a presença da luz de Deus. Dessa maneira, está chegando o tempo de todos perceberem que o jorei é muito mais do que apenas um instrumento para a cura das doenças. A ação purificadora está se acelerando, o que provoca a limpeza de forma contínua. Neste momento, a mesma região que foi atingida pelo tsunami já está sob a nova purificação. Na última semana houve uma forte tempestade com chuvas e ventos numa intensidade nunca antes constatada, que fez o rio transbordar e inundar toda a cidade. Várias casas foram arrastadas e toda a plantação destruída. Muitos se perguntaram por quê. Nos ensinamentos encontramos a explicação de Meixo Sama sobre a quantidade de adubo e agrotóxico que o homem coloca no solo, a ponto de deixá-lo completamente esgotado e envenenado, o que leva à necessidade da purificação. Eu conheço um agricultor que fala da impossibilidade de se obter bons resultados na plantação em solo japonês, devido ao esgotamento da terra. A contaminação fê-la perder a força natural e somente com a proveniente do adubo consegue corresponder e produzir algum alimento. Refletindo sobre essa afirmação, é possível entender a necessidade de lavar tudo, expurgar da terra todo o veneno por longos anos acumulado. Somente desta maneira pode-se aliviar a forte intoxicação do solo. Mas a ignorância humana não conhece limites e continuará com os mesmos procedimentos, utilizando de forma contínua os venenos que intoxicam o solo. No Brasil, temos esse exemplo. Há vários anos, no sul da Bahia, a plantação de cacau
foi gravemente prejudicada por uma praga que praticamente extinguiu-a por inteiro. Os agricultores desistiram e abandonaram a lavoura. Após um ano, a planta começou a se recuperar por si mesma, pois o cacau é nativo da região, condição que lhe dá muita força. Mas então os produtores passaram a adubar exageradamente a plantação para aumentar a produção. Como consequência, surgiram outras pragas. Será que não enxergam que o estado de enorme ignorância em que se encontram no Japão acontecerá do mesmo jeito? Apesar da forte chuva que caiu e atingiu uma extensão muito grande, ninguém perceberá que foi, na verdade, uma limpeza, uma graça de Deus. O Criador quer purificar as impurezas do solo e da humanidade, mas ninguém entende essa maravilha. E o homem continua se envenenando. Daí resulta a necessidade de outra limpeza, cada vez mais intensa, pois é uma lei divina, segundo a qual, onde se acumulam impurezas, surge a ação purificadora. É um acontecimento merecedor de gratidão e não gerador de reclamações contra o céu, contra o próprio Deus. Ao invés de ser encarado como desgraça, deve ser visto como salvação. No último mês estive em Santa Catarina e lá uma pessoa me relatou uma terrível purificação pela qual passou. A família adquiriu uma chácara em um lugar muito bonito e a reformaram, construíram piscina e fizeram melhorias. Porém, devido às chuvas que atingem toda a região, houve um grande deslizamento de terra. Desceu pedra, árvore, muita lama que estragou todo o jardim e a piscina. Agora os moradores estão com muito medo de que venha outro acidente como esse e destrua toda a casa. Isso comprova que não há lugar algum onde seja possível estar completamente seguro. A purificação desce sobre o terreno, mesmo que esteja situado num local alto. Se fosse na área mais baixa, estaria inundado. É preciso entender o motivo que acarreta isso. É a lei de Deus que faz manter o equilíbrio, uma certa limpeza no mundo. Se não houver a manutenção da pureza, o mundo pode vir a se extinguir, mas o ser humano entende tudo ao contrário. Por isso faz-se necessária a preparação dos Mamerito, a fim de se tornarem instrumentos que possam ser usados por Deus e Meixo Sama na irradiação da luz divina. Esse aprimoramento é o mais importante. Com um pouco de concentração e meditação para eliminar as ideias materialistas, a força começa a surgir. Ficando poucos minutos em frente ao altar, já é possível sentir que desce muita luz, a qual nos purifica por dentro e recupera a nossa vitalidade espiritual. Assim procede o verdadeiro Mamerito. Não basta apenas usar o Morihara. Como já mencionei em outra aula, a imagem de Meixo Sama está irradiando muita luz. Contudo, o ser humano acaba perdendo. Não sabe aproveitar, não sabe utilizar, nem transmitir e canalizar. Não consegue dessa forma, a luz apenas sai e nada acontece. É como o sol, hoje está nublado, mas ele está brilhando acima das nuvens, pois o astro solar nunca deixa de irradiar. O amor de Deus nunca deixa de incendiar. É incondicional. Só que, se a humanidade não eliminar as nuvens e as máculas que acumulou, o sol não a atingirá e sua ação ficará bloqueada. Diante disso, o nosso único esforço é eliminar essas máculas que possuímos em nossos corações e mentes. Isso é o mais importante. Não basta apenas eliminar as toxinas, o que também tem a sua importância. Urge modificar o próprio interior. Se não conseguirmos sair do nível de raiva, do ressentimento, do ego, do apego, mesmo que não tomemos remédios, nada adiantará. Porque estamos criando toxinas de qualquer maneira, acumulando veneno dentro dos nossos corações. A quantidade de veneno que a mágoa produz é impressionante. Além de ser muito tóxica do que o próprio medicamento. É preciso despertar para a realidade
de que a tristeza e o desgosto não servem para nada, a não ser afundar a pessoa em mais sofrimentos. Entretanto, as pessoas não percebem e persistem em manter esse sentimento. Por isso, a mudança tem que partir de cada um de nós. Procurar despertar de verdade para conseguirmos enxergar a luz de Deus, tendo-a como uma direção certa. Uma indicação para nos ajudar nesse esforço é seguir as orientações de Meixo Sama. No Salmo, o homem iluminado transborda de gratidão. Para o ser iluminado, a gratidão deve ser inerente do coração. Quem possui um sentimento limpo, leve e claro, sente agradecimento por tudo. Isto é iluminação. Quem não consegue sentir reconhecimento pelas bênçãos que lhe advêm é porque ainda possui muitas máculas, as quais envolvem e encobrem seu coração. Não há dúvidas quanto a isso. Algumas vezes acontece algo extraordinário, então a pessoa agradece, mas no instante seguinte não se lembra mais e volta ao estado de lamúria. Dessa maneira, o ponto que deve ser tomado como referência é a falta de gratidão, pois isso comprova que o nosso espírito está encolhido e doente, coberto por nuvens pesadas e máculas, e nossa cabeça está dominada por pensamentos negativos. Se não conseguirmos modificar este comportamento e esse pensamento, que são comuns no ser humano, não receberemos luz, pois não basta somente levantarmos a mão, é necessário que sejamos seres qualificados para irradiá-la. É impossível transmiti-la sem estar condizente com o amor de Deus. No começo da difusão ainda era possível, mas o mundo está evoluindo e o Pai Celestial está ficando mais exigente. Há, no entanto, outro aspecto na evolução da luz, segundo a qual, se nos esforçarmos, o resultado é mais rápido e mais fácil. Quanto mais se aproxima a era do dia, mais florescente se torna a luminosidade divina. Antigamente, qualquer um ministrava jorei por meio de pressões do corpo do doente, fazendo massagem, e desse jeito aliviava o sofrimento. Mas agora isso não funciona mais. Penso então que esse é o nosso maior aprimoramento. Não depende de ninguém. Não há necessidade de pedir para alguém olhar o nosso interior. Nós mesmos podemos observá-lo, refletir sobre o estado da nossa alma. Se sentimos gratidão, gostamos de ficar de frente do altar permanentemente perante Deus mais do que qualquer outra atividade. Essa avaliação é muito importante. Caso contrário, pouco a pouco vamos nos afastando e quando menos percebemos já estamos totalmente fora do caminho da luz de Deus. Obrigado. Boa noite. Essa é metade só da aula, outra metade já tinha sido lida. Né? Bem simplesinho, isso é uma palestra, né, do reverendo que fez as traduções desses livros. E ele era muito estudioso dos ensinamentos do Meixo Sama. E o que ele mostra é que com o jorei a gente limpa. Mas não adianta só receber jorei para limpar, a gente tem que também, o coração da gente tem que ser mais agradecido. A gente é muito resmungão, entendeu? A gente sempre acha que o outro que tinha que fazer as coisas, que o outro que está errado. Mas nós é que temos que ter amor no coração, não lidar com as outras pessoas. E mesmo que o outro esteja errado, a gente tem que ter amor e sabedoria para tratar com ele. Mesmo sabendo que ele está errado, a gente deixa de imaginar que ele esteja certo, não haver atrito, porque por isso que vive tanta briga. Né? É só ligar a televisão, esse daqui está falando que esse aqui não presta, esse aqui fala que não presta, o outro. Então brigando lá, eles podiam parar de brigar e procurar fazer coisas boas, né? Agradecer as coisas que tem, mas ninguém agradece, eles só acham que o outro está errado. E assim a gente também, isso é reflexo da gente, porque a gente que coloca os dirigentes lá em cima, é nosso reflexo. A gente tem que estar agradecido, obrigado, nossa, que gostoso que está. Né? Um dia que nem hoje está lá fora, está meio fresquinho, aí vem aqui e recebe esse calor, essa luz, esse calor humano.
essa luz de Deus. Então isso que é importante para a gente, né? O reverendo, quando ele fala da radioatividade, eu lembro muito porque eu lembro, a gente conviveu com ele, né? E eu lembro muito que na época ele queria comprar um aparelhinho para medir radiação lá no Japão, né? E para poder mostrar para as pessoas que fazendo jorei, a radiação sumia. É muito interessante, eu lembrei disso pela palestra, eu lembrei dessa situação agora. Tá bom, gente? Bom fim de semana, bom feriado. Segunda-feira a gente não vai abrir porque é feriado aqui em Santos, então terça-feira voltamos às atividades normais. Amanhã tem o pessoal também das 9 ao meio-dia, vai ter jorei, e também o pessoal da limpeza, tá bom? Obrigado, bom fim de semana.